Você sabia que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior atleta de todos os tempos, tem diversas histórias envolvendo Taubaté? Veja só algumas. Ao todo, entre os anos de 1957 e 1962, o Rei Pelé enfrentou o Sport Clube Taubaté 9 vezes, tendo vencido em 5 oportunidades e marcado 6 gols. Desses 9 jogos, 4 foram realizados no antigo Campo do Bosque, na atual Praça da Eletro, no centro de Taubaté. Por aqui foram 2 empates, uma vitória do Santos de Pelé e uma derrota. No Paulistão de 1958, o Santos atropelava todos os adversários e veio jogar contra o Taubaté. Mas quem veio ver Pelé no Campo do Bosque viu Zé Américo. Vitória do Alviazul por 3-2, com 2 gols do nosso eterno craque taubatiano. Tec marcou outro gol do Burro da Central, que chegou a abrir 3-0, mas Hélio marcou 2 vezes e diminuiu para o time de Pelé e companhia. Inclusive, o técnico da vitória do Burro em 1958 era Aimoré Moreira, que comandou Pelé na conquista da Copa do Mundo de 1962 com a seleção brasileira. Logo depois do Mundial, inclusive, Aimoré voltaria ao Taubaté para a disputa do Campeonato Paulista. Uma figura importante na vida do rei é Zito. Revelado pelo Burro e apelidado de gerente por sua postura e liderança em campo, o volante foi negociado com o Santos e se tornou o capitão do time que teria Pelé e que entrou para a história. Zito foi bicampeão mundial com o Alvinegro e também venceu 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, inclusive marcando um gol na decisão de 62. Pelé se referia a ele como uma figura paterna. Em 1970, Pelé, já coroado rei do futebol, queria estudar educação física. E para isso precisava prestar o exame de madureza, como era chamado na época o supletivo escolar. E o craque foi realizar a prova justamente em Taubaté. O teste foi feito em fevereiro e ele passou uma semana morando em nossa cidade, estudando para o exame. Na prova, Pelé precisou fazer uma redação. O título foi "Só com muito esforço poderemos vencer". E o rei escreveu justamente sobre o que a seleção precisaria para conquistar o tri da Copa do Mundo meses depois, no México. Em Taubaté, o rei viveu dias de plebeu. Enquanto estudava para a prova, morou nos fundos de uma pensão que era da sogra do companheiro Zito, na região central da cidade. E, por incrível que pareça, lavou as próprias cuecas. Em Histórias do João Macaco, o escritor Jader Ferreira narrou os dias em que Pelé viveu em nossa cidade, se preparando para o exame e lavando as próprias roupas íntimas, como se fosse um qualquer. O Sport Clube Taubaté agradece eternamente a tudo que Pelé fez pelo futebol. Obrigado, eterno rei. Fala, torcedor do Burrão, tem um recado do patrocinador aqui do nosso programa, o Grupo Cardoso. Você sabe que o Grupo Cardoso é há muito tempo a maior hidráulica do Vale e tem uma parceria super especial com o Grupo Amanco Waving, o maior nome em hidráulica do Brasil. Então você já sabe, né? Precisa comprar produtos de hidráulica? Corre lá no Cardoso. Além do melhor preço, ele tem o maior estoque do Vale. Então, a Manco é lá no Cardoso. Não se esqueça disso. E não se esqueça também que vai construir ou reformar? Chama o Cardoso. Voltamos aí pro programa.
Férias é tempo para queima desse estoque gigantesco aqui do Cardoso e tem piso a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado, que você ainda paga em 3 vezes sem juros. Então, mesmo nas férias, chama o Cardoso. Aí, ó. Contundiu. Tem que movimentar mais isso aí. Ah, não. Falar em movimento, você ficou sabendo do movimento que tá rolando? O que ele foi? O que ele falou? Ele falou alguma coisa de movimento. Ah, tipo coreografia. Assim, de TikTok. Nossa! Você é louco, mano. Você viu o estilinho? Chaveirinho? Aqui, ó. Já comprei o meu. Ele dá direito aos 7 primeiros jogos da primeira fase do Joaquinzão. E muito mais baratinho. Ih, essa parte eu entendi, mano. Mas como é que eu faço pra armar o meu? Você compra ele na loja do Burrão, Taubaté Shopping. Ou pelo site. Entendeu o movimento? Esse movimento aí que eu tava falando. Os caras viajam. Ô, gol! Get up and work it, come on and work it. Get up and work it, come on and work it. The world is looking at us. Everybody's looking. The world is watching us. Everybody's. I'm gonna shout and let it all out. Turn it right up and never back down. We're gonna light up the sky. On and on, we shout it out loud. Shout it, let it all out. Time to step up, let's party so hard. We're gonna make it happen today. Shout it out. The action. O tempo é de férias, mas aqui no Cardoso as promoções não param e tem preços incríveis da Amanco em tubos e conduítes. Vai construir? Chama o Cardoso. Aqui temos um momento muito importante para a comunidade da região paraibana, em que a oportunidade se nos oferece para uma grande entrevista.
Estamos aqui nesse bonito local, algumas cenas já foram mostradas, e a satisfação nossa de estarmos aqui ao lado de José Eli Miranda, um dos maiores jogadores que passou na história do futebol paulista, e que para nós, de toda a região do Vale do Paraíba, se constitui um motivo de orgulho. José Eli de Miranda, e ao lado também do nosso grande atacante, centroavante, Hugo, que tem muita história para contar esses dois. Mas nós vamos limitar a contar algumas coisas, histórias a respeito do futebol, que é o nosso conhecimento. José Eli de Miranda é o Museu da Imagem e do Som de Taubaté, da Prefeitura de Taubaté, e que faz esse trabalho. Queria deixar antecipado o nosso agradecimento pela sua atenção e nos receber aqui em sua fazenda. Por favor, nos conte alguma coisa. Quando você começou a jogar o seu futebol, aqueles primórdios do futebol, como é que foi isso? Para mim é um prazer muito grande estar participando de uma gravação dessa, ao lado do Hugo, de vocês, Orton. Para contar a história vai levar muito tempo. É uma história de 30 e poucos anos. Pois é, você começou jogando aqui em Roseira, não é isso? Isso. No futebol amador. E em seguida, como é que você foi chamado para ir para o nosso Taubaté, o Burro da Central? Então, nós jogamos contra um time que o Café Vitória, Taubaté antigo, Café Vitória, tinha um time de futebol. E o presidente, o dono do Café Vitória era presidente do Taubaté na época, o senhor José Rodrigues Pereira. E eu joguei, devo ter jogado razoavelmente bem contra o Café Vitória. E dali deram informações para o Taubaté, para o seu Zé do Pó. E então eu recebi um convite para fazer um treinamento no Taubaté. E deu certo, né? Cheguei e deu certo. E já se profissionalizou logo em seguida ou você continua amador ainda? Não, em seguida eu me profissionalizei. Eu estudava aqui em Pindamonhangaba, fiz a minha transferência para Taubaté, aproveitei, fiz a transferência para Taubaté, em seguida me profissionalizei. Isso foi em 1950, por aí. E você se lembra muito bem quando foi sua estreia no primeiro campeonato do Taubaté, mesmo porque o Taubaté foi vice-campeão do interior em 47, em 48 subiu 15 Piracicaba e o Taubaté continuou naquela jornada para alcançar a primeira divisão. E você se lembraria assim, do seu primeiro jogo pelo Taubaté oficialmente? Olha, difícil, eu não estou lembrado. Né? E aí, socorremos ao absurdo do Hugo, não é o Hugo? Nem ele vai lembrar, né? Muito tempo. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu acho que talvez o primeiro jogo que eu fiz em Taubaté foi, já no campeonato, foi na cidade de Porto Feliz. Eu me lembro que nós fomos a Porto Feliz. Agora... Resultado, o primeiro jogo, realmente não me lembro. Né? E uma das escalações do Taubaté que você participava? Bom, a escalação ainda talvez eu me lembre. Era o goleiro na época que eu fui para lá, era o Jurema, né? O Pulga, o zagueiro era aquele menino da prefeitura, aquele fortão. O Pelado. Não, ele trabalhou na prefeitura, era o... Gaguejo. Então, era Pulga, Gaguejo. Não, o Avelino eu não joguei com ele. Não chegou a jogar? Não. Era o Pulga, o Gaguejo, quarto zagueiro. Era o Elcio. Elcio. Era o Elcio e era o Bibide. Aí vai entrar o Zito agora. Sim, aí jogava eu e... Chegou a pegar o Renato? Sim, não pegou? Não peguei. Não pegou, não. Ele já tinha parado. Ele trabalhava no ginásio, na época, ele já tinha parado. É. Meio armador quem era, Hugo? Eu não estou lembrando.
Aliás, eu tenho uma foto aí. Eu devia ter olhado na foto primeiro. É duro lembrar, faz muito tempo. E passou uma enorme quantidade de jogadores na época. Meu armador, quem é? Meu armador não... Tá fugindo. Não, eu sei que é do tempo do Tião, não, né? Não sou, o Tião tinha parado. Não, se você jogou com o Tião, pô. Não era o Tião, era o Otavinho, era o Jair, centroavante, você e o Perruche. Perruche. Então, treinador? Esse é o time treinador? Não, o treinador, como era o nome do treinador, Hugo? Ele era de óculos. Chiquito? Não, Chiquito era diretor. Quem era? Não lembro. Ele não era treinador profissional também. Não, ele não era o Moreirinha, não, né? Não, mas não era treinador profissional, ele era de Taubaté. Tava quebrando um galho. Não me lembro. Tudo bem. É uma pena não lembrar dele, né? Foi o primeiro treinador que eu tive. Então faltou o meia direita. Quem era o meia ali? O Hugo, o meia? Eu sou pior do que você para lembrar. Gaminha jogava, mas jogava embaixo. Não, o Gaminha jogava. Jogava também, então. O Gaminha... jogava tanto na ponta como na meia. Agora, podia ser ele também na meia direita, né? Devia ter sido o Gaminha, então. Podia ser ele, podia ser o Gaminha, que era meia direita. Então, esse era o time que... do meu tempo. Do seu tempo. Porque o time do Hugo é mais para trás. Era um pouco mais para trás. Era o time, foi o time que classificou o Taubaté e tal. De 47, né? 47, 48. Agora, um detalhe. A sua transferência para o Santos Futebol Clube foi um pouco assim conturbada ou como é que foi essa bem história? Porque foi pelas atas que nós constam que havia um problema para você ir para o Santos, a questão de financeira, a exigência de vindo do Santos. Como é que foi isso aí? Você se lembra disso? Lembro, mas não houve conturbação. Não, né? Na realidade, eu não estava muito preocupado em ir para o Santos, essa é a verdade. Estava muito bem, estava até estudando, gostava daqui. E era uma mudança de vida radical, né? E eu acho que eles perceberam isso. Mas nesse meio tempo, houve o interesse do Santos também pelo Hugo. E aí o Hugo sim estava querendo ir mais do que eu, né? O Hugo me incentivando e tal, aí eu resolvi. Quer dizer então que o Hugo foi praticamente o responsável direto para você se encorajar a ir embora para Santos. Não é isso, Hugo? Praticamente foi mesmo. Ele sabe que é isso, porque foi uma luta para levar esse cara para lá. Porque depois de acertar tudo com Costa Pinto, né? E ele, tudo certo, salário, tudo, né? Tudo certo. Aí tá bom. No dia de ir, o tal do homem aqui chegou e disse, eu não vou mais. Nossa. Então pegou eu e o Chiquito, que o clube estava numa situação financeira ruim, e na época pagou um negócio de 150 mil. 150 mil. E então os homens estavam desesperados, pegavam aquele dinheiro. Resolvi o problema. E essa aqui disse que não ia, então ficou desesperado. E eu digo, mas como é que é? A gente acertamos o negócio e foi uma briga. Até que consegui levar ele a Santo Vamos dar satisfação para os homens e depois a gente veio embora, né? Satisfação, né? E ele topou. Mas acontece que na volta, a gente fomos lá, não tinha ninguém lá, estava pensando na seleção, tudo. Aí passamos em São Paulo, olha só a jogada, passamos em São Paulo, o Santos estava jogando contra o São Paulo Futebol Clube. Aí me convidaram para entrar, para jogar meio tempo. Eu vou. Convidaram o homem que tá, não vou. Não, eu não quero. Nesse meio tempo eu entrei, o Santos empatou, veio o Costa Pinto com 500 reais, né? 500 reais. 500 reais. De bicho. De bicho. Me deu pra mim e chegou pro seu taquizito, 500 reais. Ele disse, não, eu não joguei. Não, mas vai levar, acho que desse momento em diante resolveu ficar no Foi verdade ou não foi? Não, a história é verdadeira. A história do bicho talvez não, porque na realidade eu não estava muito preocupado em ir para lá, essa é que é verdade, eu não estava com muita vontade de ir. Mas se não fosse o incentivo do Hugo, talvez eu não tivesse ido.
pelo menos naquela ocasião. E né? para a felicidade de todos nós tivemos com orgulho um campeão do mundo em 58 e repetiu a dose em 62. Felicidade minha também. Claro. Fala, torcedor do Burrão, tem um recado para você do nosso patrocinador, que você sabe é o Grupo Cardoso. E a gente vai mostrar imagens agora para deixar você com água na boca. São imagens da linha Helena Porcelanatos, sofisticação e versatilidade. Toda a elegância que seu projeto merece, você encontra com os produtos da Helena Porcelanatos. E aí eu te pergunto, onde você encontra Helena Porcelanatos aqui na região? É claro, você já sabe, é lá no Grupo Cardoso, corre lá e deixa a sua casa ainda mais linda. Porque você já sabe, né? Vai construir ou reformar, chama o Cardoso. Nós temos aí um pequeno filme chamado O Rei Pelé. O Rei Pelé, em que nós podemos observar uma determinada cena, a participação sua, mostrando já a sua liderança no time do Santos, na apresentação do maior jogador de todos os tempos. Esse filme tem alguma coisa a ver também com a motivação do Santos em crescer, mostrando já a sua liderança no time do Santos? Não, nada a ver. O filme do Rei Pelé foi para mostrar o Pelé, na verdade. Era um filme sobre ele. Ele já era uma estrela no time do Santos, né? E ali mostrou como ele chegou no Santos, não foi? Foi justamente o começo na apresentação no vestiário e parece já de cara o Pagão dirigindo a você, falando assim, ô Zito, esse quem você, inclusive você soltou uma gracinha no filme lá e no momento não me recordo qual era a frase. E aí já mostrava, pelo menos de certa forma, a sua ascendência de liderança no time. Olha, esse filme não foi feito para mostrar liderança, não foi para mostrar. Não, sim, mostrou o Pelé. Foi uma participação na vida do Pelé, né? Mostrando como ele tinha chegado no Santos e tal. Mas isso tudo aí foi com o crescimento do time, né? E com muita amizade entre nós lá, então surgiu, né? Isso surgiu naturalmente. Você se lembra de algum primeiro encontro Taubaté e Santos em que você participou contra o Taubaté pela vez primeira no estádio da Praça Monsenhor Silva Barros? Eu não lembro. Mas alguma passagem, algum detalhe? Como você não se lembra, talvez fica difícil dizer como você se sentiu na época, enfrentando seu ex-clube, o Taubaté do seu coração na época? Olha, o jogador quando muda de um time para o outro, ele passa a ser do outro time, né? É gostoso você jogar contra um time que você já jogou. Aliás, só joguei no Taubaté e no Santos, né? Não joguei em outro. Mas é uma emoção a mais, né? Você jogar contra o time onde você jogou e tal. Pra mim foi mais uma emoção a mais, né? Novidade, eu acho que não houve. Eu sempre tive muito bem no Taubaté, nunca tive problemas aí. Então, relacionamento era muito bom. Férias é tempo para queima desse estoque gigantesco aqui do Cardoso. E tem piso a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado, que você ainda paga em 3 vezes sem juros. Então, mesmo nas férias, chama o Cardoso. Aí, ó. Contundiu. Tem que movimentar mais isso aí. Falar em movimento, você ficou sabendo do movimento que tá rolando? O que foi? O que ele falou? Ele falou alguma coisa de movimento. Tipo coreografia. Assim, de TikTok. Nossa! Você é louco, mano. Você viu o estilinho? Chaveirinho? Aqui, ó. Já comprei o meu. Ele dá direito aos 7 primeiros jogos da primeira fase do Joaquinzão. E muito mais baratinho. Ih, essa parte eu não entendi, mano. Mas como é que eu faço pra armar o meu? Você compra ele na loja do Burrão do Taubaté Shopping ou pelo site. Entendeu o movimento? Esse movimento aí que eu tava falando. Os caras viajam. Ô, gol! Get up and work.
Get up and work it out. Come on and work it. The world is looking at us. Everybody's looking. The world is watching us. Everybody's. I'm gonna shout and let it all out. Turn it right up and never back down. We're gonna light up the sky. On and on, we shout it out loud. Shout it, let it all out. Time to step up, let's start it so hot. We're gonna make it happen today. Shout it out. The action. Action. O tempo é de férias, mas aqui no Cardoso as promoções não param e tem preços incríveis da Amanco em tubos e conduítes. Vai construir? Chama o Cardoso!